Tá começando agora mais um programa Vivências aqui na Rádio Fiscar. E aqui quem tá falando é a Tchela. E aqui é Lawrence. E hoje a gente tá gravando um programa essencial, eu diria, né? A gente recebe então uma convidada que é até mais que a Madonna. É um ícone para as pessoas Uau. LGBTs. Afinal, né, a Madonna é bafo, mas ela não é LGBT, né? Assim, acho, não sei. Sim. Quem vai dividir as suas vivências com a gente hoje, então, é a Ângela Lopes. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, maravilhosa. Super prazer estar aqui. A Ângela tem a família que tem raízes em Mundo Novo, Bahia, e nasceu em Autônia, no Paraná, e veio para São Carlos aos 6 meses de idade, né? Bom, a vida da Ângela se confunde muito com a história dos movimentos políticos LGBTs aqui da cidade e do país. Ela é a primeira pessoa a conseguir a retificação do prenome sem precisar passar por uma cirurgia de redesignação sexual aqui no Brasil. Então, ela abriu uma jurisprudência aí para toda a população ter no país. E embora seja muita referência, como eu tô falando aqui para vocês, ela insiste em dizer que não é exemplo para ninguém, tá, gente? Então, Ângela é uma pessoa trans, geminianíssima. É nóis, mana. Pode falar. Como é que é o nome? Ascendente? Ascendência em Gêmeos, então duplamente geminiana. Nossa Senhora. E é uma pessoa em constante desconstrução, isso eu tenho certeza. Mas, mano, o mic tá aberto para você fazer sua apresentação. Fique à vontade, bem-vinda de novo ao programa. Bom, muito obrigada pelo carinho, assim, primeiro por estar do lado de duas pessoas muito especiais, assim, que eu tenho muita admiração e muito respeito e muito amor, né? Obrigada. E segundo, por estar nesse espaço, que eu acho que, assim, muito importante pra gente poder falar sobre nossa história, sobre nossas vivências, né? Que elas são muito ricas e eu acho que elas podem sinalizar algumas verdades que a sociedade tende a negar e tende a deslegitimar e desconstruir, né? Porque assim, a gente falando em vivência, a gente não tem como contra-argumentar, né? A gente não contra-argumenta vidas, né? Histórias. Exatamente. Essa é a essência do programa. Não é? Estamos falando de vida, de história, daquilo que não tem como contra-argumentar. É minha história, minha vida, tá ali, tá posto, e a sociedade tem que encarar ela como fato. Então, tô muito feliz por estar aqui. A gente agradece muito. Demais a presença e a gente insiste que é uma honra grande ter você aqui no nosso programa hoje. E a gente aproveita também para convidar as pessoas que querem participar, né, para enviar sugestões, opiniões ou qualquer toque lá na nossa page do Facebook, que é o Vivências Rádio Fiscar 95,3. E manda lá o que você quiser para somar aqui com a gente, né? Na página a gente busca sempre compartilhar também os programas anteriores e outros conteúdos para você ficar aí antenado com o que tá rolando. Então agora a gente volta aqui pro estúdio com a Ângela Lopes. E agora a gente começa a compartilhar suas vivências de verdade. Você contou pra gente, agora é a hora da verdade. Uau, vamos lá. Você contou pra gente, então, que veio pra cidade de São Carlos aos 6 meses de vida. E que é a irmã mais velha de mais 2 mulheres, é isso? Sim. Bom, na verdade eu tenho 43 anos. Uhum. E é assim, é meio um déjà vu ter que resgatar toda essa vivência, né? A impressão que eu tenho é que eu não vivi tanto tempo assim. Primeiro porque o Brasil já tem um índice de expectativa de vida que não me proporcionaria estar aqui hoje aos 43 anos de idade, né? Uhum. Então, em tese, pela estatística, eu já deveria ter morrido há muito tempo. Uhum. Então, isso me coloca para além das expectativas de vida de pessoas trans. Mas, de fato, eu vim para São Carlos aos 6 meses de vida, né? Meus pais são descendentes, nasceram na Bahia, são baianos. Foram morar no Paraná, em Autônia, uma cidadezinha muito pequenininha do Paraná. Eu nasci lá, fui registrada lá em Autônia, né?
E vim para São Carlos aos 6 meses de vida. E aqui minha família construiu aí a vida deles, né? E a minha história começou de fato aqui na cidade de São Carlos. E tudo começa assim a ganhar contornos na minha vida a partir dos 7 anos de idade, Uhum. né? Eu não sei se eu já posso ir já direto. Fica à Vamos lá. vontade. Arrasa. Super vai. Com 7 anos de idade, assim, eu já comecei a ser penalizada pela minha família, principalmente pelo meu pai e pela minha mãe, que já identificava em mim um comportamento diferente daquilo que a sociedade determinou que seria o comportamento de um menino nascido macho e determinado já como homem, né? Uhum. Então, meu comportamento, ele destoava daquilo que o meu pai e minha mãe entendiam como sendo o comportamento de um menino, homem, macho, né? E aí eu comecei a ser punida, porque Criança com 7 criança, anos. né? Porque assim, qual que é o discurso? Como é que a gente cura a viadagem ou qualquer desvio desse tipo, né? Entre aspas, na porrada, né? Esse é o discurso que a gente ouve aí do conservadorismo. E meu pai, homem extremamente machista, cruel, de uma geração assim muito distante dessa nossa. Então ele de fato achava que havia algo a ser corrigido e corrigido na violência. Então, assim, as cicatrizes são inúmeras. Já tive nariz quebrado, já tive facada na perna, já tenho cicatrizes na testa. Então, assim, foi um período de violência muito grande. E o que mais, assim, me assustava e me deixava incomodada era apanhar sem saber por que está apanhando. Uhum. Porque quando Pois é. você é criança, assim, a gente apanha e a gente apanha porque fez uma arte, alguma coisa do tipo, né? E eu apanhava sem saber o porquê estava apanhando. E aí, isso aconteceu até os 12 anos de idade, né? Aos 12 anos de idade eu comecei a entender a razão de estar sendo punida, a razão de estar sendo cruelmente violentada dentro da minha casa, Uhum. né? Eu estou falando de 33 anos atrás, né? Uhum. 30 anos atrás, nós não tínhamos esse acesso a essa informação, mas aí eu fui começar a entender que o meu comportamento não era o comportamento que se esperava de um menino. E esse comportamento que hoje ele significa a minha identidade, ele surge muito despretensiosamente, muito assim, naturalmente. Uhum. Até porque acredito que não tinha grandes referências na época. Não tinha nenhuma referência, assim. Então, aos 7 anos de idade, assim, eu não consigo dizer foi reproduzindo algum comportamento da minha mãe, eu não sei. Foi uma coisa muito espontânea, assim, a minha identidade, assim, não consigo Uhum. definir Uhum. o que me levou, ou assim, que referência eu tive para me espelhar nesse modelo, né, da feminilidade. Mas foi algo que veio e meu pai foi muito cruel, né? E de fato não tinha, tanto que aos 12 anos de idade eu sabia que havia algo que me tirava daquele padrão, mas eu procurava outras referências e não encontrava. O máximo que eu encontrava era a referência de um menino gay. E eu olhava Uhum. os meninos gays e sabiam que aquele não era o meu lugar. Uhum. Eu também não me encontrava, não me achava confortável naquela referência. E aí, assim, aos 12 anos de idade, eu tive uma referência no mundo cisgênero, né? Porque que foi Uhum. Madonna. Eu falo que eu lancei o primeiro Uhul. CD da Madonna. E aí, assim, foi minha primeira referência, assim, de empoderamento, de libertação, de autoafirmação, de protagonismo, aquela mulher forte, né, protagonizando o seu corpo, questionando as estruturas patriarcais. Então, aquilo me deu uma referência minimamente de onde eu queria estar, para onde eu Uhum. queria ir. Uau. Uhum. E aí eu me empodero desse discurso da Madonna, né, dessa libertação sexual e dessa liberdade, né, do corpo mesmo. E aí eu pinto o cabelo de loiro. Que a Querida. Madonna, no primeiro CD dela, ela tá de cabelinho loiro, curtinho, né? Uhum. E aí eu chego em casa de cabelo loiro. E aí Nossa.
sim, foi a gota d'água, né? E aí meu pai disse, ou você muda ou você vai pra rua. E aí, como não havia nada que se mudar, que na minha cabeça não havia nada o que mudar. Então, eu preferi ir pra rua. E eu Uhum. fiquei 2 meses na rua. Eu estou falando de 30 anos atrás. Você imagina o que é estar na rua, uma pessoa trans morar na rua em São Carlos. Se Quem- ainda hoje a gente não espera É, nenhuma boa perspectiva, né? exatamente. Imagina há tempos atrás. Exatamente. Engraçado. E foi um período muito dolorido da minha vida, porque assim, eu tinha 2 caminhos, ou viver ou morrer, Uhum. né? Então eu escolhi viver. Resistir, né? Resistir. E para viver eu tinha que resistir. E resistir significava ir contra tudo e todos. Porque assim, hoje ser trans no Brasil já é ir contra tudo e todos. Uhum. Mas nós temos aí minimamente algumas proteções, né? Vamos dizer assim. Agora, 30 anos atrás, nós não tínhamos absolutamente nada. É. Entendeu? Mano, Uhum. a gente vai encerrando esse primeiro bloco. E pro segundo, eu queria que você falasse mais sobre a Suzy, ou Susan. E aí a gente vai caminhando com a história da Ângela enquanto isso. Pra fechar esse primeiro bloco, a gente vai chamar então músicas que você trouxe pra gente. E uma Uhum. delas é a própria Madonna com True Blue e o Cazuza, O Tempo Não Para. Se você quiser falar rapidinho, eu acho que da Madonna você já falou o porquê da referência, né? É. E Cazuza, como é que foi? É Cazuza porque tinha aquele estigma do gay, né? Da coisa também da libertinagem, ou da liberdade, né? Sexual, que eu achava também que tinha muito a ver comigo, né? Essa coisa de romper um padrão. Uhum. E Cazuza trouxe um elemento muito forte, que foi o HIV. Uhum. Que foi o momento que abalou, assim, a minha geração. E foi o momento em que eu enterrei várias das minhas amigas. Então, Uhum. Forte. Vem são aí 2 Cazuza símbolos também pra musicais que representar. marcaram. Arrasou no pedido. Então vamos de música para encerrar esse primeiro bloco com a Angela Lopes. Continua aí, porque você vai ouvir agora a Madonna com True Blue, Cazuza, O Tempo Não Para, e daqui a pouco você tá de volta no programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. Rolou. Uhul! Foi bom? Foi. Oi? Acho que vai ser Sentar melhor o aqui? segundo. Tá. A gente vai super evoluindo de um A bloco gente para vai, outro. é, É tipo a vida. O primeiro. Se você quiser jogar um pouco mais pra cá. Ai, gente, fazer esse resgate me dá um. Toma uma aguinha bonita. Não, me dá um. Me cansa. Uhum. Porque é buscar lembranças, assim, que parece que está meio esquecido, assim, né? Meio não, né? Já tá guardadinho, né? Mas é um processo Aí, ó, de cura também, vamos lá, né? Nossa, Vamos copo que d'água, lógico. Melhorou, Bi? Melhorou. Que aí eu consigo pegar as 3 juntas. Arrasou. Ai, que menino maravilhoso. Bom, então, agora para o segundo bloco a gente vai ter que dar uma organizada, É, a gente nem né? falou, tipo. Eu super cortei, né? Então, Da sei. Madonna. É, mas eu acho que no meio da conversa a Angela falou bastante da importância da Madonna e depois também falou do Cazuza, né? Pra acho que representação muito. deles. Então Acho deu que pra foi identificar bom. quem Acho são. que não precisa, acho que a gente pode cortar E agora essa vai parte. falar do SUS. Só não falamos que ele era bissexual, mas tudo bem. A gente vai falar isso em outros momentos da vida. Uhum. Já falamos, inclusive. Já. Então, agora a gente volta pra Angela. Cadê? Eu posso voltar, então, já que você chamou as músicas. Sim. Só pra... Que a gente vai ter que subir um pouquinho. Vai ter que ficar uma parte do primeiro bloco por dizer. Ficou? Que aí essa a parte... parte da vivência da... Como Da Suzy. Suzy. Você primeiro tentou o Susan e aí ficou Suzy. É isso. Isso. Aí falar um pouquinho Do da filme. Suzy. Da vivência na rua também, Uhum. né? E aí do como saiu da... mas aí a gente consegue... Aí a gente já puxa, é o que tá puxando o Porque o segundo bloco SUS ele aqui. surge Tá. na rua, né? Uhum. É. Então você volta e quer que eu puxe o assunto ou você puxa o Pode assunto? puxar. Então beleza, a Eu gente vou volta. tentando me Tudo enfiar bem? aí no Podemos? meio. Podemos. Peraí, deixa eu Angela, ligar. tudo certo. Certo. Então bora lá. Deixa eu Bora, ligar aqui, vamos. peraí. Tá.
Estamos de volta com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar e você acabou de ouvir Madonna com True Blue e Cazuza, O Tempo Não Para. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas lá na nossa página do Facebook Vivências Rádio Fiscar 95,3. E a gente está voltando agora com a seleção e as histórias de vivência da Ângela Lopes, essa pessoa trans maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Vamos dar continuidade então. Então, Ângela, você estava contando pra gente até um momento de extrema violência que você viveu dentro de casa e que te levou a ter uma vivência na rua, né? E que foi nesse momento, então, que você começou a construir uma autoidentidade mais estruturada, feminina. Como é que foi? Como você foi encontrando seus elementos, seus nomes, as pessoas? Como é que foi? É assim, eu fui construindo o meu caminho assim, muito isoladamente. E buscando as referências que eu tinha aí, que a gente tinha aí posta, né? A gente estava começando a ouvir alguma coisa sobre Roberta Close, mas era uma figura que ainda não tinha ainda um discurso e um elemento que eu pudesse me identificar de fato, né? Uhum. E aí eu me identifiquei com Madonna, com Cazuza, porque eram duas figuras midiáticas que traziam essa coisa do empoderamento, da libertação. E no próprio discurso, E do próprio discurso e do próprio se colocar. Então, eu fui pra rua, e estando na rua, eu me envolvi com aquilo que a gente tinha naquela época. Naquela época a gente tinha um universo gay, aí já muito pulsante. E esse universo gay que a gente tinha era muito curioso, que eu não via pessoas trans, que hoje eu consigo olhar com mais clareza. Havia-se muito naquele momento homens gays travestidos. Uhum. Homens gays que viviam em suas casas, com famílias ou não, mas que iam para a rua travestidos por um momento de caça, né? Não havia esse universo do mercado da prostituição, do trabalho sexual. Havia aquela coisa da brincadeira, sabe? Do deboche, da provocação. Então, eu fui inserida naquele universo e eu precisava de um nome, que era o tal do nome de guerra, né? Que se tinha. Que para mim não era do nada do nome de guerra. Eu estava em busca de uma identidade. Enquanto para elas era um nome de guerra, né? Que ao sair, chegar na sua casa, se despia daquela identidade. Eu estava buscando uma identidade. Porque eu não precisava me travestir. Porque eu fui pra rua já posta como uma identidade já pronta. Em construção, é lógico, mas já com um direcionamento feminino pronto. E aí, a Madonna lança um dos seus primeiros, acho que é o primeiro filme, Procura-se Susan Desesperadamente. E aí eu falei, tá aí, é esse nome que eu quero, Susan. E aí ficou muito complicado, porque os gays da época não sabiam pronunciar Susan. Então perguntava, seu nome, Susan. Suzy, aí ficou Suzy, né? Porque as pessoas não conseguiam entender que era Susan. Abrasileirou, né? E aí ficou Suzy, vamos embora com a Suzy, né? Mas Suzy era assim, era adolescente, tinha 12 anos de idade. Era aquela coisa ainda muito frágil, aprendendo a resistir, aprendendo a encarar a violência, que ela veio muito marcante na minha vida na rua. Um dos episódios assim que eu tive que superar e que me trouxe muitos traumas foi quando eu fui estuprada por 4 policiais na rua. Nossa, porque é interessante que nós tínhamos naquela época uma tipificação criminal que chamava-se vadiagem. Resquícios, como você falou, da ditadura, né? Então, todas as pessoas que estavam nas ruas depois das 10 da noite, elas... Sem um motivo, sem uma justificativa, né? Porque quem anda na rua depois das 10 da noite, né? As pessoas de família não andam às 10 horas da noite na rua. Então, ou são degenerados, né? Negros, homossexuais, então aí a polícia levava para a delegacia e fichava por vadiagem, se você não tinha uma razão para poder estar na rua. E nós éramos muito perseguidas pela polícia naquela época, porque os gays eram uma população, né, que incomodava muito, e a gente tinha as bichas pintosas, né, e aí tinha a Ângela ali junto, misturada, né, e como eu era uma identidade muito já
pronta em relação à minha feminilidade, eu me destacava em relação aos gays travestidos. Então, eu fui vítima de violência diversas vezes em razão disso. E aí também, a partir do momento que você era Suzy, também isso Ai, gente, desculpa. Vamos parar aqui. Não consegui pensar no como eu ia falar. Tá. Que eu ia falar de como você saiu... Da Suzy pra Ângela. eu ia falar como você saiu da rua, né? Que ainda foi como Suzy, né? Você pode perguntar, mas aí no meio dessa vivência houve uma oportunidade Tá. que te tirou, como é que foi isso? Uhum. Pode ser? Ainda nesse bloco, né? Uhum. Tá. Vai lá, tia. E aí, no meio de toda essa vivência, ainda como Suzy, você surgiu uma oportunidade pra você, então, conseguir sair da rua, né? Olha, assim, eu tive, não sei se é privilégio ou sorte ou o que foi, assim, que me conduziu, porque é incrível olhar pra trás e ver que todas aquelas pessoas com que eu convivi estão mortas. Uhum. As pessoas mais velhas da minha geração vão se lembrar de Jurema, Cátia Camburão, Capitiola, Leda Maria. Nós temos algumas figuras como Bia Caram que ainda resistem, né? Ângela, mas a maioria se foi. E, e eu vejo que eu sobrevivi. Uhum. Sobrevivi à violência da rua, sobrevivi por um acaso. Uma vizinha da minha mãe passou e me viu naquela situação. Eu fiquei 2 meses dormindo na marquise da catedral, comendo ali no pão de queijo, que às vezes me davam salgado, alguma coisa, às vezes algum homem na noite me dava alguma coisa. E aí essa minha vizinha me falou que ela trabalhava como empregada doméstica, que ela queria sair do emprego e que se eu não gostaria de ir lá. Uhum. Que era na casa da dona Mercedes Migliatti, que é uma família muito conhecida em São Carlos, que eu tenho assim um profundo carinho, porque eu fui nessa entrevista de emprego. A Alba, que era a vizinha da minha mãe, disse que eu poderia ir, que ela ia me receber, me acolher. E tinha um quartinho lá onde eu poderia dormir. E eu fui na entrevista de emprego como Suzy. Eu era uma adolescente, eu não tinha muito assim... Eu já tinha alguma passabilidade, Uhum. né, social. E aí a dona Mercedes gostou muito de mim. Naquela época a gente não tinha que apresentar documento, nada disso. E aí eu comecei a trabalhar de empregada doméstica para dona Mercedes. Foi quando eu saí da rua. Uhum. Foi quando eu saí da rua e aí eu entendi que eu precisaria reprogramar minha vida. Superar esse momento da rua, da violência, de todos os momentos de violência, de todos os momentos de rejeição familiar, e que eu estava tendo uma oportunidade através do trabalho, de reorganizar. Foi quando eu me reaproximei da minha família, entendeu? Uhum. E aí você já começou a projetar também melhores oportunidades na vida, não foi? Sim, quando eu começo a trabalhar, eu retomo um dos elementos que eu acho que foi muito importante, que foi a educação. Quando eu fui expulsa de casa, eu não tive estrutura para superar, para continuar estudando, né? Uhum. Porque eu também sofria violência dentro da escola. Então aí eu voltei a estudar. E voltar a estudar me trouxe um outro horizonte, ou mais desafios, é lógico, mas me trouxe uma bagagem que eu precisava para poder enfrentar esse sistema. Bom, então no próximo bloco a gente fala um pouco mais desse momento de outras oportunidades de trabalho e da consolidação mais dessa Ângela, que é um pouco mais do que essa Ângela que a gente conhece aqui hoje, né? Uhum. A gente vai de algumas músicas que você trouxe pra gente, com outras cantoras babado aqui. Você trouxe Isabela Taviani, com Diga Sim Pra Mim, e Sage, com Smooth Operator. O que essas músicas trazem pra você, Ângela? Bom, essas duas músicas marcaram um momento muito traumático também da minha vida. É engraçado porque todas as músicas têm um elemento, né, assim, de marca. Uhum. Essas músicas representaram o momento em que eu tive uma relação afetiva e que eu sofri muito nessa relação afetiva, e o momento em que eu me descobri enquanto identidade trans. Então foram 2 períodos da minha vida de profunda transformação, que foi uma na questão da afetividade, no relacionamento afetivo, e a outra na questão da descoberta e do empoderamento da minha identidade enquanto mulher trans e não enquanto mulher cisgênera, como eu Legal. insistia
achar que eu era no passado. A gente Uhum. pode até falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Sim. Uhum. A Isabela Taviani é uma cantora e compositora do Rio de Janeiro, em atividade desde o ano 2000. E ela é. Opa! E é importante falar que ela é assumidamente homossexual, né? E ela também traz na música alguns assuntos relacionados a essa vivência e tudo mais. E a Sade é uma cantora da Inglaterra, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 e até hoje também tá em atividade. É uma cantora negra babadeira. Uhum. Sim. Então vamos ouvir agora Isabela Taviani com Diga Assim Pra Mim e Sade com Smooth Operator. Vamos lá. Rolou? Rolou? Você acha que passou? Eu não sei pronunciar o nome. Ah, dela. tá rolando live aí, Brasil, aquela. Tá rolando live? Valeu. Você acha que passou muito? Não, acho que não. Deu Deu certo? certo, deu em cima, assim, ó. Não, beleza. Acho que o anterior passou um pouquinho, mas. O primeiro É. bloco? Eu acho que sim. Sério? Mas muito pouquinho. Acho que não. Bom, Não deu 10. Não é 10? É. Não, mas é porque eu demorei um pouquinho pra ligar. Ah, O tempo? Ai, amiga, não faz isso, que eu fico de olho aqui. Esse eu liguei certinho. Ah, tá. Então tá bom. Esse tá Você certinho. precisa ficar com ele aqui pra eu ficar Tá, aqui enxergando. você enxerga? Eu enxergo. Ah, então beleza, então eu vou deixar aqui. Bom, então, a Melhor gente nem falar vai... Vamos... Então, agora a gente tem que dar uma pensada, né, É. eu acho. Porque Você quer falar sobre... eu acho que é massa esse rolê da ilusão cisgênera. eu acho que é bom É, já, bem já legal. dar uma avançada aí. Uhum. Já ir pra história do cartório, dessa ilusão de cisgênera. Isso. Talvez acho que nem precisa, assim, o rolê de São Paulo, assim, com muita Uhum. profundidade. Eu posso dar uma passando, assim. Sim. Eu acho que ia ser massa você falar... Falar de- da coisa cisgênera de São É. Paulo como esse momento, assim. Isso, da porque, retificação meu, é do muito nome. importante, é. né? Sim. Então acho que a gente já emenda, assim, o cartório, a retificação de nome, a ida pra São Paulo e a ilusão da cisgeneridade e o retorno. O retorno. Isso, exatamente. Ai, que dor no cox. Bom, eu coloquei... foi exatamente isso que eu coloquei. Arrasou. Que na verdade era pro segundo. Daí então, o que que eu tinha colocado pro terceiro? Aí você vê o que a gente exclui ou não. Tinha pensado em você compartilhar. Tcharam. Aqui eu coloquei sua participação na política, mas eu não sei. Eu acho que isso você fala bastante também, né? Na vida, assim, em outros momentos. Falo. Falo. Acho que a gente pode dar uma passada, assim, na Tá. coisa do... E outra coisa que eu acho muito massa, que você tem falado bastante, é sobre a sua desorientação afetiva. Isso aí eu acho babado. Então, então a gente faz assim, a gente pega É. essa linha do trampo com o nome e a cisgeneridade, Hum, passa pra relação afetiva, se der tempo a gente comenta a política. Senão, tá bom. pode E ser? já vou pra questão da desconstrução. Já faço o retorno da desconstrução. Tá. Beleza? Tá. Então já dou uma avançada. Arrasou. Ai. Quer dar uma andadinha pra Não. mexer bumbum? Tá tudo bem. Beleza, então. Você entendeu, Tchê? Aham, acho que sim, É que a gente deu umas mexidas aqui, mas Uhum. é isso. O roteiro os feito. improvisos, né? Uhum. Eu volto? Eu posso voltar, porque aí você vai saber fazer esse gancho aí melhor. Se eu me perder, você me puxa. É. Tá, você não, você pode é boa gelar. nisso. Você é ótimo nisso. Assim, não fala isso não, volta aqui. Vocês sabem pronunciar o nome dela? Sage. Eu sempre falei Eu sempre Sage, Xadê. mas Eu aí acho as que é pessoas Xadê. falam Xadê. Xadê. É. É porque parece padela. Ah lá, Parece Shade. Isso, Tá parece bom. shade. adicto o nome Parece da palavra que eu tava tentando lembrar em casa. Nossa. É Adicto. Adicto. Eu não sabia que usava Nossa, assim. nem eu. É adicto. Mas enfim, vamos voltar, Brasil. Vamos voltar. Vamos lá. Então vai. Hum. Estamos de volta com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar e a gente tá conversando com a Ângela Lopes. Você acabou de ouvir Isabela Taviani com Diga Assim Pra Mim e Xadê, que parece que é assim que se pronuncia, né? Smooth Operator.
Muito boas as escolhas musicais, Ângela. E você comentou meio brevemente que essas últimas escolhas de música têm a ver com o momento de relação que você teve e tudo mais. Você contou pra gente, quando a gente estava conversando antes do programa, que essa sua relação afetiva que você teve muito a ver com uma certa ilusão de cisgeneridade que você viveu, muito por conta da conquista da sua retificação do nome e também da sua, o que a gente entende como passabilidade Aham. social. Queria que você contasse pra gente como que foi viver essa ilusão cisgênera. É porque assim, até hoje essa ilusão existe, porque assim, a sociedade ela é binária, né? Então Uhum. ela não te dá uma possibilidade de ser pessoa trans. Ser uma pessoa trans na sociedade é inadmissível. Então você ou é homem ou é mulher. E pra ser homem tem que ter Então, se perua, pra você ter tem que ser mulher tem que homem, ter você tem que xoxota. reproduzir todos os estereótipos, todos os comportamentos, toda a opressão do ser homem. Se você quer ser mulher, você tem que se reproduzir todo o papel e personagem do que é ser mulher. Então, era aquilo que a sociedade me dava como opção. Então, tá, você quer ser mulher, então você tem que reproduzir e você tem que ser a mulher que a sociedade irá te digerir enquanto mulher, né? Te Inclusive, quando você fez o pedido de retificação do nome, você também teve. Principalmente, porque aí eu saí da Dona Mercedes, fui pro cartório, e aí eu consolidei minha identidade dentro do cartório, e aí o conflito era muito grande, porque nós não tínhamos essa coisa do nome social, esse improviso que nós temos hoje, né? Esses arranjos jurídicos que nós temos hoje. E aí eu era ameaçada constantemente de falsidade ideológica, de ser demitida, etc, etc. E incorporei uma identidade cisgênera e reproduzi isso fielmente. Tanto que, assim, o único conflito que eu tinha dentro do cartório é quando eu tinha que externar o meu nome de registro, que isso era muito conflitante, né? Porque as pessoas iam no cartório e se deparavam com uma figura feminina e eu era obrigada, né, pelo sistema, a me identificar como um homem com nome masculino. Então aquilo gerava um desconforto muito grande Pra todo para mundo, né? todo Pra Uhum. mundo, você, para pras mim, para as pessoas. pessoas e os colegas do cartório. Havia alguns que eram muito cruéis e que insistiam em não se flexibilizar diante daquele dilema. Uhum. E um dilema que, assim, isso que eu não consigo entender, porque a gente fala de vivência, a gente tá falando de vida, é vida que sofre, vida que sente. E eu recorrentemente falava para os meus colegas do cartório o quanto ter que me apresentar enquanto homem, enquanto identidade masculina me feria. E assim mesmo, entre escolher flexibilizar o sistema e me ferir e me machucar, eles escolhiam me ferir e machucar. Então me apontavam como homem, como menino. E aí eu consegui a retificação de nome. Quando eu consigo a retificação de nome, eu vejo fechado o ciclo da mulher cisgênera, que eu tanto quis reproduzir, que a sociedade tanto quis que eu reproduzisse para poder ser absorvida ali no sistema. Uhum. Uhum. Foi quando eu fui para São Paulo, assim, eu fiquei tão iludida com a mensagem da cisgeneridade, com a minha passabilidade cisgênera, que eu recebi um convite de trabalho lá em São Paulo, fui para São Paulo, toda cisgênera, toda retificada, Ângela Lopes de Almeida, sem nenhum resquício da identidade passada. E foram os piores 5 anos da minha vida, porque foram 5 anos de isolamento, de Nossa. solidão, de negação, de Uhum. medo, né? De ser confrontada, de medo de ser descoberta. E aí eu cheguei no limite da minha loucura em São Paulo, em que eu não tive mais condições de sustentar Uhum. aquela farsa cisgeneridade. E aí eu volto para São Carlos. E aí eu tenho um grande aprendizado de que não existe essa ilusão de ser cisgênero ou cisgênera. Não existe. Algumas pessoas eu até respeito por uma questão de sobrevivência, Uhum. se esconder atrás, né? Alguns homens trans, algumas mulheres trans, dessa coisa da passibilidade cisgênera, mas uma hora ou outra o passado vai bater na sua porta, porque o Uhum. medo ele te ronda.
E aí eu volto para São Carlos e aí eu empodero a minha identidade. Uhum. Arrasou. Deixo essa ideia da mentira cisgênera e me reivindico enquanto mulher e enquanto mulher trans. Então aí eu retorno para o mesmo cartório, retificada, mas não mais reproduzindo o papel da mulher cisgênera. Mas sim agora, mais convicta de que essa ilusão cisgênera não existe. E aí Arrasou. Uhum. eu retomo a Ângela, que foi um nome que surgiu a partir de uma novela que tinha uma personagem da Ângela Vidal, porque assim, era muito de sobreviver, né, gente? Então, assim, eu sempre me agarrava a elementos e personagens de sobrevivência e resistência. Ângela Vidal era uma novela da Globo, acho que Torre de Babel, se eu não me engano, Uhum. que é muita história, né, gente? E aí, Ângela Vidal era uma mulher muito forte, destemida, cruel, vingativa. E a gente carrega isso, né? Porque a sociedade, ela foi muito cruel comigo. Uhum. Ela foi muito cruel, ela foi muito implacável, ela foi imperdoável. Então eu precisei trazer essa Ângela e aí trazer essa Ângela e trabalhando ela de uma maneira a resistir, a resistir. Uhum. E aí assim, essa resistência ela acontece até hoje, inclusive eu tô num momento assim muito assim peculiar da minha vida, porque parece que as coisas não param de acontecer, as mudanças não param Não. de acontecer. E eu estou assim repensando a minha orientação, que eu estou desorientando minha orientação Ah, eu adoro quando você fala isso. por uma questão assim, perseguir a vida inteira um ideal afetivo que a sociedade disse para mim que tinha que ser aquele. Então a sociedade me orientou Uhum. a perseguir aquele ideal de afetividade. E esse ideal de afetividade só me feriu, que é o homem cisgênero heterossexual. Então, esse Uhum. homem, ele só acabou com a minha vida, ele nunca me trouxe possibilidade de uma afetividade real. E aí eu comecei a repensar esse afeto que está direcionado e que nunca irá assim, que eu não vejo a possibilidade mais. Então, eu trabalhei a minha orientação, repensei a minha orientação, que eu vejo como algo que é possível de se flexibilizar sim, Uhum. né? Desde que seja uma coisa espontânea e muito bem consciente, Sim. né? Porque quando a gente fala de Aí parece que é a a cura. cura, não, a Uhum. cura é uma imposição pelo viés da patologia. Eu estou falando de Uhum. repensar a orientação pelo viés de uma autoanálise consciente, Sim. convicta, e é isso que eu estou Uma fazendo. verdadeira cura, Uhum. né? De Uma- encontrar a si Me mesmo. encontrar. Então, estou me encontrando, não estou renunciando ao meu eu, à minha identidade, não estou me isolando, não estou me negligenciando, Uhum. não estou me condenando, mas eu estou me permitindo abrir um universo de afetividade que estava ali fechado. E uma outra coisa assim que eu tenho questionado é a minha própria identidade de mulher trans, que é uma expressão muito higienista, Uhum. né? Então, assim, eu tenho usado muito o conceito da travesti, porque eu acho que é uma expressão de afronte, uma expressão de resistência à travestilidade, porque ser mulher trans, ainda mais pra mim, que tem um espaço social já confortável, tenho passabilidade, tenho nome retificado, e ainda ser mulher trans, parece que é muita higienização para uma pessoa só e muito conforto. E eu não quero estar em espaço de conforto. Uhum. Eu quero continuar afrontando a sociedade como a Suzy afrontou no passado. Arrasou. Então eu quero romper com essa ideia da Ângela exemplo, da Ângela branquinha, da Ângela bonitinha, da Ângela higiênica, não. Então tenho repensado inclusive a questão da minha orientação. Então assim, se você me perguntar hoje, Ângela, qual a sua orientação, qual a sua identidade, eu não consigo mais assim me encontrar nesses modelos. É muito, é muito assim, inovador, eu não sei se é a palavra certa dizer isso, inovador, ou contemporâneo, né? Talvez seja muito contemporâneo isso, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito em mim, assim. A sua A verdade. minha verdade, o meu eu, minha identidade, por que que eu tenho que eternamente estar fechada ali naquele modelo? Uhum. E eu vejo isso muito como positivo, viu, gente? Ah, eu acho Eu bárbaro. Eu vejo acho isso como muito fantástico. positivo. Eu tenho me gostado cada vez mais, porque eu tenho me permitido ser a reproduzir uma verdade, né? Tanto nos aspectos sentimentais, nos meus aspectos comigo mesmo, a questão das até das
Da performatividade. as assim. questões Padrões. dos padrões, a questão dos pelos, a Uhum. questão do genital, que eu não sou uma mulher operada, eu não sou mulher de vagina, eu sou mulher de pênis, ou uma pessoa trans de pênis, né? Uhum. Uhum. E eu não preciso negar minha genitália. É uma das Uhum. coisas que eu tenho trabalhado muito recentemente. É não negligenciar o meu corpo e este corpo que ele pode ser trabalhado, né? Uhum. Isso não quer dizer que eu estou desmerecendo a possibilidade cirúrgica para aquelas pessoas que querem e desejam e se sentem confortáveis. Estou dizendo que eu, Ângela, repensei a possibilidade de ser uma mulher de pênis. Uhum. Arrasou. Numa sociedade em que me dizia que para ser mulher eu tinha que ter vagina. Então, não. É isso aí, afrontosíssima. Inclusive, assim como essas maravilhosas que você trouxe agora para esse último bloco, né? Uhum. Você trouxe Madonna com uma performance babadeira de Holy Water que você Bem mostrou pra afrontosa. gente, pra fechar na afrontosidade mesmo. E Paloma Faith com Agony. A gente não vai ter muito tempo mais de comentar essas músicas, então eu queria agradecer demais. É claro que a gente aqui nesse programa humilde, né? A gente não vai ter tempo de mostrar e de compartilhar toda essa vivência rica que você tem, Ângela, mas a gente agradece demais você ter se prestado a vir e trocar essa ideia com a gente. E compartilhar um pouco dessa história e dessa vivência toda. E saiba que você, pra sempre, Forever. mais que Madonna, juro. Pra Mais mim que é. Madonna. Mais que Ai, Madonna, amor. mana. Obrigado. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, assim, foi super de flash, porque, assim, muita história, 43 Uhum. anos de vida, de existência, de resistência. E, assim, quem quiser saber mais sobre mim, eu tô aí, né, nas mídias aí e tal, me procure, a gente tem muito ainda o que conversar. Uhum. Sim, Tem lá muita na... história que ficou no passado que eu acho importante a gente resgatar, muitas outras personagens que eu acho que é importante a gente trazer. Total. E obrigada por certeza. esse espaço. Meu, a gente que agradece. É nós. E é nós sempre. Vamos de música, então, pra fechar. Vamos ouvir então Madonna, Holy Water e Paloma Faith com Agony. Até a próxima, no próximo programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. Valeu, galera. Uhul!